Na madrugada de 18 de novembro de 2019, Louise Chapman, após um turno exaustivo, sozinha na estrada próxima ao misterioso Lago Superior, ela avistou uma luz estranha e a carcaça de um cervo. Mas o que realmente a aterrorizou foi a aparição de uma criatura alienígena, com olhos enormes e uma presença imponente. Com uma única palavra: dormir, tudo desapareceu, deixando Louise confusa e aterrorizada. Prepare-se para descobrir o que realmente aconteceu naquela noite sombria, no encontro sombrio de Louise Chapman, um caso ufológico. Trabalhando em uma casa de repouso localizada em uma zona rural do estado de Minnesota, nos Estados Unidos, Louise sempre foi conhecida por sua dedicação e profissionalismo. A unidade onde trabalhava ficava a cerca de 45 minutos de sua residência, situada próxima ao majestoso Lago Superior, uma das maiores e mais belas massas de água dos Estados Unidos, que oferecia uma paisagem serena, porém envolta em mistérios e lendas locais. Louise havia assumido recentemente um novo cargo na casa de repouso, o que exigia dela ainda mais comprometimento e disponibilidade. Nos finais de semana, ela frequentemente trabalhava em duplas, cobrindo turnos noturnos exaustivos que duravam até 16 horas. Essas longas jornadas não eram apenas fisicamente desgastantes, mas também emocionalmente desafiadoras, lidando diariamente com os cuidados e necessidades dos idosos residentes. No entanto, na data específica de 18 de novembro, Louise enfrentou uma situação incomum que a levou a ter uma experiência aterradora. Diferentemente de seus turnos habituais, naquele dia ela precisou cobrir tanto o plantão da manhã quanto o da noite. Essa combinação de turnos prolongados já era por si só um desafio, mas o que se seguiria superaria qualquer expectativa. Por volta do final do seu turno noturno, um incidente inesperado ocorreu. Um senhor residente caiu dentro da casa de repouso, necessitando de atendimento imediato. Louise, sempre atenta e competente, prontamente realizou os procedimentos de emergência. Foi necessário transportar o senhor para um pronto-socorro próximo, o que atrasou sua saída do serviço. O atraso, embora justificado pela necessidade de cuidar de um paciente, fez com que Louise tivesse menos tempo para descansar antes de encerrar seu turno. Com o plantão terminando por volta das 2 horas da manhã de segunda-feira, Louise estava exausta, tanto física quanto mentalmente. Sabia que precisava retornar para casa o mais rápido possível, mas o cansaço extremo tornava a perspectiva de dirigir perigosa. Tentou, então, ligar para uma amiga que morava nas proximidades, na esperança de passar a madrugada na companhia de alguém, mas todas as tentativas de contato não foram atendidas. Decidida a voltar para casa sozinha, apesar do cansaço, Louise optou por dirigir pela estrada que margeava o Lago Superior, um trajeto que conhecia bem. Contudo, durante a condução, percebeu que havia esquecido seus óculos no trabalho. Sem a visão clara que os óculos proporcionavam, a distância à frente estava comprometida, aumentando o risco de acidentes. Apesar disso, a necessidade de chegar em casa superou a preocupação com a segurança, e Louise decidiu não retornar para buscar os óculos. Para manter-se acordada e focada na direção, ligou um audiobook no sistema de som do carro. A estrada, conhecida por sua beleza natural, era também cercada por densas florestas que, à noite, criavam uma atmosfera misteriosa e, por vezes, inquietante. Após passar por um pequeno vilarejo, algo inusitado chamou sua atenção. Ao fazer uma curva à direita, uma luz estranha e intensa surgiu diante de seus olhos, semelhante a um holofote atravessando a densa vegetação da floresta. Inicialmente, Louise pensou tratar-se de um reflexo ou de alguma iluminação natural, mas a intensidade e a persistência da luz a deixaram intrigada.
Decidiu continuar dirigindo, esperando que aquilo fosse apenas uma anomalia passageira. No entanto, ao realizar outra curva, algo mais perturbador apareceu na estrada. Avistou a carcaça de um cervo, um animal de estimação da casa de repouso que já tinha visto anteriormente no local. O cervo estava deitado no acostamento, aparentemente inconsciente. Mas o que chamou realmente sua atenção foi a figura ao lado do animal. Era uma silhueta alta e magra, vestida com roupas justas e de cor preta. A figura se ajoelhou ao lado do cervo caído, realizando algum tipo de gesto ou tentativa de ajuda. Louise, inicialmente sem usar seus óculos, descartou a estranheza da cena, atribuindo-a talvez a uma situação de emergência não visível em detalhes. No entanto, a luz, semelhante a um holofote, ainda chamava mais sua atenção, como se estivesse focada naquele ponto específico da estrada. Confusa com a presença daquele veículo no meio da floresta, Louise decidiu desacelerar o carro para tentar entender melhor a situação. Desligou o audiobook na esperança de ouvir algo mais claramente, mas o sistema touchscreen do veículo começou a apresentar falhas, não respondendo aos comandos de forma adequada. Com a frustração crescente e a necessidade de avaliar a situação, ela decidiu parar o carro no acostamento. Reunindo coragem, Louise resolveu perguntar à figura na estrada se ele estava bem e se precisava de ajuda. No entanto, ao tentar interagir, percebeu que algo estava profundamente errado. A criatura que antes parecia um homem agora se levantava, revelando traços claramente não humanos. Sua cabeça e olhos eram desproporcionalmente grandes, remetendo às representações clássicas de seres alienígenas. Mas diferentemente das figuras pequenas e esguias que costumamos imaginar, esta era alta, imponente e emanava uma presença verdadeiramente aterrorizante. Paralisada pelo medo, Louise não conseguiu reagir imediatamente. A criatura começou a se dirigir a ela, e em vez de emitir sons audíveis, uma voz ressoou diretamente em sua mente. Era uma comunicação telepática, algo que transcendia a linguagem verbal. A voz, de alguma forma familiar, pronunciou apenas uma palavra: dormir. Nesse instante, tudo mudou de maneira abrupta. A criatura, o cervo caído e a luz semelhante a um holofote desapareceram como se nunca tivessem existido. Louise se encontrou, sozinha dentro de seu carro, estacionado no acostamento. Olhou para o painel e viu que eram 3h50 da manhã. No entanto, não se lembrava de ter passado tanto tempo dirigindo. A sensação de confusão e desorientação tomou conta dela. Desesperada para entender o que havia acontecido, Louise tentou ligar para sua irmã na esperança de ouvir uma voz acolhedora que a tranquilizasse. Contudo, a ligação não foi atendida. Sem alternativas, decidiu ligar para a casa de repouso onde trabalhava. Ao ser atendida, recebeu uma informação surpreendente. Ela deveria ter dormido ao volante. Isso mesmo. Alguém havia percebido que Louise estava dirigindo de forma errática e preocupada com seu bem-estar. Louise se viu forçada a conversar com alguém para se manter acordada até chegar em casa. A viagem, que deveria durar apenas mais algumas horas, se estendeu até às 4h30 da manhã, quando finalmente alcançou sua residência. Durante todo o trajeto, ela tentou racionalizar o ocorrido, convencendo-se de que tudo havia sido apenas um sonho vívido ou uma alucinação causada pelo cansaço extremo. Apesar dessa explicação, algo dentro dela sabia que aquilo que havia experimentado estava além da compreensão humana comum. A sensação de realismo e a intensidade do medo sugeriam que algo inexplicável realmente havia acontecido naquela madrugada. No entanto, o receio do ridículo e da descrença a impediu de compartilhar a experiência com mais pessoas. Louise decidiu guardar o ocorrido em segredo, temendo a reação cética de amigos, familiares e colegas de trabalho. Com o passar do tempo, a memória do evento foi se tornando uma lembrança distante, mas ainda persistente.
Pouco a pouco, Louise começou a revelar o que havia vivido para algumas pessoas de sua confiança. A princípio, encontrou apenas descrença e desinteresse, mas eventualmente ganhou algumas ouvintes que mostraram interesse genuíno em sua história. Este caso, que eu encontrei em um perfil americano, exemplifica os inúmeros relatos de encontros ufológicos que permeiam a cultura popular e desafiam nossa compreensão da realidade. A história de Louise Shepman é apenas uma entre muitas que sugerem a possibilidade de interações com entidades além do nosso entendimento científico atual. A narrativa de Louise apresenta elementos comuns em relatos ufológicos: isolamento em uma área rural, proximidade com corpos d'água misteriosos, condições de cansaço extremo e, principalmente, o encontro com uma entidade não humana. Esses fatores contribuem para a criação de uma atmosfera propícia para experiências inexplicáveis. A comunicação telepática da criatura, transmitindo a palavra dormir, pode ser interpretada de diversas maneiras. Alguns podem vê-la como uma tentativa de advertência ou de influenciar o comportamento humano, enquanto outros podem considerar uma forma de controle mental ou manipulação. A súbita aparição e desaparecimento dos elementos estranhos reforçam a natureza enigmática do encontro. Além disso, o fato de Louise ter esquecido seus óculos e ter que conduzir sem eles adiciona uma camada de vulnerabilidade à sua experiência. A limitação da visão pode ter contribuído para a confusão inicial e para a dificuldade de discernir o real do imaginário, especialmente em um estado de exaustão. Relatos como o de Louise desafiam nossa percepção da realidade e levantam questões sobre o que realmente sabemos sobre o universo. A possibilidade de vida extraterrestre ou de entidades desconhecidas interagindo conosco é um tema recorrente em diversas culturas e épocas, refletindo a eterna curiosidade e o fascínio humano pelo desconhecido. É importante considerar, entretanto, que experiências extremas de cansaço, estresse e isolamento podem levar a estados alterados de consciência, onde a mente humana pode interpretar estímulos de maneira distorcida. A ciência ainda não possui respostas definitivas sobre a natureza desses encontros, deixando espaço para debates e investigações contínuas. A história de Louise Shepman é um exemplo intrigante de um possível encontro ufológico, repleto de elementos que alimentam tanto o medo quanto a curiosidade. Seja como uma manifestação de fenômenos extraterrestres ou como uma experiência psicológica profunda, ela nos convida a refletir sobre os limites da nossa compreensão e sobre as vastas possibilidades que o universo pode reservar para aqueles que se interessam por casos ufológicos e mistérios não resolvidos. A história de Louise é uma adição fascinante a esse vasto campo de estudo. Compartilhar e analisar relatos como este é essencial para expandirmos nosso entendimento e, quem sabe, desvendar os segredos que ainda estão ocultos nas sombras da noite. Espero que tenham apreciado este relato. Para os entusiastas desse tipo de conteúdo, não esqueçam de seguir o perfil aqui na plataforma, onde há outros casos ufológicos igualmente intrigantes e bem detalhados.